Primeiro, eu quero agradecer aí o convite carinhoso que eu recebi da Kelly, né, para nós pudéssemos participar com vocês hoje, nessa noite de luz e esperança aí com os nossos irmãos do Grupo Espírita Jerônimo Mendonça, em Juiz de Fora. Dizer com alegria muito grande nós estarmos juntos neste momento. É um tema meio complicado, mas é preciso que a gente descomplique ele, né, desembace esse para-brisa aí, porque é difícil falar sobre a morte, é muito difícil. É um dos momentos mais difíceis na nossa vida é lidar com o momento da morte de um ente querido, principalmente em se tratando de um filho, e principalmente ainda mais se for uma pessoa jovem, né? Um pai, uma mãe, um irmão, a gente ainda consegue superar bem. Mas Chico Xavier nos comentava, nas conversas nossas com ele, meu filho, a dor de uma mãe é maior que a de todas. Ela é que gera, ela carrega, né? Ela acompanha desde o início. Mas nossa cultura é de viver a vida como se a morte não existisse. Essa é a grande verdade. Nós espíritas falamos pouco sobre a morte. E quando ela chega, a gente faz o que pode com aquilo que a gente conseguiu já ter no coração para enfrentar aquele momento. Mas, infelizmente, a gente tem muito pouco, né? Justamente por nós não nos preocuparmos com ela, não falarmos com ela, não comentarmos com nossos filhos que a vida deles aqui será passageira, como a nossa também será, até para prepará-los também para quando a gente partir, né? Os cristãos iam para a arena morrer, iam felizes, cantando, e os romances ficavam, mas lá vão morrer, estão cantando, aquela confiança que tinha que a morte não existia, que ia para um plano diferente, né? Então, não somente nós que ficamos, mas os que vão também, a maioria de nós ainda temos dificuldade, ainda não nos preparamos para a chegada da morte. A gente vive querendo juntar e aproveitar ao máximo, né? Como se a morte nunca fosse chegar. Embora as pessoas não gostem da morte, a única certeza que a gente tem, todos sem separação de quem quer que seja, independente de credo, conta bancária, independente de fama ou não, a certeza que temos, sem exceção, é que nós vamos desencarnar, ou seja, vamos morrer, né? Como que o dia e a hora Deus o sabe, a não ser que nós abusemos da nossa sorte, né? E destruímos essa ferramenta, círculo vital, fluido vital não consegue circular e a gente acaba desencarnando. Então, somos nós, quando suicidamos diretamente ou indiretamente, nós calculamos a hora, né? Mas a hora certa, tempo necessário aqui, é o homem lá em cima que sabe. Mas tem gente que até hoje, quando se fala em morte, bate 3 vezes na madeira, vive como se ela não fosse acontecer, e a gente tem que falar sobre a morte para a gente começar a entender sobre isso. O próprio corpo, com o passar do tempo, vai deteriorando, vai envelhecendo, chega uma doença mais tarde, que a gente já passou de 60, a gente vai, meu Deus, será que eu vou morrer? A gente tem esse medo ainda, justamente por não estudar, não falar sobre ela, não entender o que os cristãos compreendiam na época do Cristo. Hoje em dia existe o filtro, né? As pessoas usam muito filtro nas internets para dar uma aparência diferente, mas o corpo vai acabando devagarinho, não tem jeito mesmo. Temos muitos mistérios sobre a morte, muitos tabus que surgiram em cima da morte, e a gente acaba nos amedrontando por causa disso. Todos nós nascemos para morrer, o nosso aniversário não é mais humano, é menos humano, e cada um sabe da sua prova se vai ser longa ou grande aqui. Todos nós temos dificuldade de lidar com a morte. Essa é uma grande verdade. É muito difícil? É, mas não é impossível. A dor da separação não pode ser evitada, mas a gente pode encará-la de uma outra maneira, com compreensão, sabendo o que acontece depois da morte com o nosso ente querido que vai, o que vai acontecer conosco. Isso vai ajudar-nos no momento de uma separação de um ente querido, não só quando nós desencarnarmos também. Então, conhecer o processo vai nos ajudar muito a lidar com a morte, seja ela de quem for. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso aprendizado em conjunto, com as informações que a doutrina espírita nos trouxe, nos esclarecendo, que ninguém morre, que o nosso ente querido não vai ser enterrado ali em 7 palmos de terra, né? A doutrina espírita nos traz esses alertas, a gente vai falar sobre isso. Mas por que a gente tem medo da morte? A gente já tem medo da morte por causa de tanta coisa que se criou em torno da morte. A primeira dessas é aquela mulher com a foice, né? Aquela mulher com a foice aparece, que seja num desenho animado, todo mundo morre. Ai, meu Deus! E vem passar a faca no pescoço da gente. Aí todo mundo morre. Ai, meu Deus do céu, né? Outra coisa que dá muito medo na morte, não sei se nossos juízes de foranos aí sentem isso também, tem gente que vê um caixão
numa loja, biologicação faz até o sinal da cruz e desvia do passeio, né? Caixão traz aquele medo, lembra de morte, ai meu Deus, nossa, caixão tinha isso para lá. Passar perto do cemitério, tem gente que dirige nem olha, com medo, né? Essas coisinhas assim pequenas que vai fazendo que a gente fique com medo da morte, mas tem mais coisas. E a principal delas é a gente ignorar, ou não saber, por ignorância de conhecimento, o que acontece. A vida além do túmulo. O que os cristãos já sabiam. O que é que nos acontece? O que é que nós aprendemos? A maioria de nós, que nós tínhamos três opções: iríamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Isso que nós aprendemos, né? Nossa origem foi lá. Para o céu eu sei que eu não vou, mas para o inferno também não é possível, que eu estou tão ruim assim, para eu me queimar lá no capeta com tridente, né? Isso foi nos informado. Ou iria para o purgatório, se tivesse mais ou menos. Aí vem a doutrina nos esclarecendo que o céu, o inferno, não é um local determinado, é a condição íntima da alma, né? Daquela bagagem que trouxemos aqui. Quantas vezes a gente está passando por dificuldade aqui na vida, no inferno que eu estou vivendo, mais ou menos por aí. Não é aquele lugar lá que o capeta está lá com o portão, vem, joga lá dentro daquela fornalha queimando. Fomos ensinados isso, né? A gente tem medo, mas não é por aí. É a condição espiritual da gente, estarmos em paz conosco, estaremos com a consciência tranquila do bem que praticamos, seremos, né, esclarecidos, teremos um céu, né? Não é aquele paraíso de anjos trazendo uvinha para a gente, mas é um local de paz, de esperança. O inferno pela mesma coisa, há uma consciência pesada, problemas difíceis, não viver uma vida retilínea, vai encontrar aqueles ambientes, aquelas regiões umbralinas de acordo com aquilo que ela levou para lá. Então, não é um local determinado, né? E o purgatório, a doutrina nos traz que é as provas da vida aqui, é o purgatório. A gente está aqui purgando, aqui, como diz o outro, resolvendo os problemas de ontem e aqueles que nós criamos aqui nessa encarnação também. Uma outra coisa que nos faz ter medo da morte é o apego que nós temos às coisas materiais. A gente ainda acha que, por termos vivido uma vida muito no ter, esquecendo de preocupar com os valores da alma, quando a idade vai chegando, a doença chega, o que vai ser de mim? Tudo que eu tenho, o que vai acontecer? Aquele desespero, aquele apego, né? André Luiz nos conta que tinha um rapaz lá, o senhor que faleceu, e ele ficou na porta do banco vigiando a conta dele que estava lá. Olha você vê o apego que é, né? Outra coisa também é apego a familiares. Por nós não conversarmos sobre a morte em família, saber que a gente vai, que o nosso filho poderá ir antes de nós, né? Que cada um traz o seu tempo, a sua pauta a cumprir aqui, às vezes a gente fica muito apegado a um filho, a uma filha, ou um pai, uma mãe, né? Às vezes esse apego ao familiar também nos causa esse medo da morte. Se eu morrer, o que vai ser da minha filha? O que vai ser? Mas se for uma filha enferma, uma filha autista, por exemplo, quem vai cuidar da minha filha? Então, aquele desespero, como se Deus não fosse ajudar a cuidar, né? Então, isso nos traz os medo de a morte chegar uma hora e a gente está muito apegado aos familiares, e chegando lá, a gente vai ficar apegado e não tem jeito. Uma outra coisa também que causa muito medo da morte é aquele que traz a consciência pesada. Aquele que sabe que ele fez aquela coisa errada, só ele que sabe, ninguém mais sabe, mas ele vai chegando o tempo da idade, vai passando, uma coisa assim, eu falei, meu Deus, e aquilo que eu fiz? O que vai ser de mim? A carga mais pesada que nós temos para carregar aqui na Terra é da consciência pesada. E se vai aproximando o período, né, do tempo aqui, o corpo vai passando, meu Deus, e agora? Não dá tempo de corrigir aquilo que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Consciência está pesada. Por que eu não pedi perdão? Por que eu não corrigi o erro? Por que eu não falei? Por que eu não cedi? Por que eu tive que fazer isso? Então, isso causa-nos medo de o que vai acontecer comigo do lado de lá. Né? Mas até que um dia, 18 de abril de 1857, lá em Paris, na França, Kardec lança o Hippolyte Léon Denis Rivail, com o codinome Allan Kardec, traz-nos a informação, traz-nos o livro dos Espíritos, primeira edição com 512 perguntas, a segunda com 1019, trazendo as informações, por que eu vim, de onde que eu vim, por que eu vim, e para onde que eu vou quando deixar a Terra. A doutrina, então, mata a morte. Kardec vem trazendo que nós aqui somos 3 em 1. Os mais antigos, que nem eu, lembra daquele som 3 em 1, né? Era rádio, toca fita, toca disco. Nós somos os 3 em 1. Corpo,
a ferramenta, né? A parte física é esse que morre, o perispírito que liga o corpo ao espírito, e o espírito que é a alma que pensa, que deseja, que quer, né? O corpo é a ferramenta que transforma aquilo que nós queremos em ação, e o perispírito é essa que faz essa ligação. Enquanto nós morremos, o perispírito é a cópia do corpo e acompanha o espírito. Tanto é que se o Jerônimo Mendonça aparecer para vocês aí, agora vocês não verão o espírito Jerônimo Mendonça. Na verdade, verão o perispírito, que é a cópia do corpo do Jerônimo Mendonça, né? Esse grande espírito de vulto que nós temos aí. Então, a doutrina nos trouxe essa informação e vem falar que a morte só destrui isso aqui, que é uma ferramenta de trabalho, é isso que a gente vai enterrar. Eu não estou enterrando meu filho, não estou enterrando minha mãe, não estou enterrando meu irmão, não, nem minha esposa. Aí a Manuel, através de Chico Xavier, vem trazendo uma informação maravilhosa. Desencarnar, gente, é mudar de plano, como alguém muda de uma cidade aí na Terra e no mundo, sem que esse fato lhe altere as virtudes, as enfermidades, os aspectos exteriores. A gente chega lá do jeito que a gente é. A gente não chega lá do jeito que eu falo que eu sou, que eu posso mentir, eu sou isso, mas não sou. Do jeito que as pessoas falam que a gente é, fulano é isso e isso, na opinião dela. A opinião dos outros é a opinião dos outros. Mas eu vou chegar lá conforme eu realmente sou interiormente. Aí Kardec, a Manuel nos traz essa informação. Não é morrer debaixo da terra, esperar julgamento, nada. Nós vamos chegar como se estivesse mudando de cidade, quer dizer, que matou a morte, né? E aí perguntar para ele, o que a gente volta a ser, né? O Kardec perguntou, depois que a pessoa morre, o que ele volta a ser? O Kardec, ele volta a ser espírito, ele volta para o plano espiritual de onde ele veio temporariamente, aqui que é o irreal, aqui é temporário, o real é do lado de lá, nossos avós, se já for, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, vamos encontrar, vamos abraçar, não estão mortos não. Olha que informação maravilhosa que a doutrina nos trouxe para ajudar-nos a compreender, entender e não desesperarmos com a morte. É triste ver um ente querido do caixão, mas não olha para o morto, ele não, Senhor, cuidei do meu filho enquanto eu pude aqui, recebe ele aí agora, tenho certeza que o senhor vai continuar cuidando muito melhor do que eu. A gente encara a morte de uma maneira diferente, né? E Kardec, e os espíritos informaram mais a Kardec que no instante da morte não tem, vai cortar, vai doer, com injeção, não tem isso não. No instante da morte, o perispírito é desligado, ele não se desliga de uma vez, com calma, subitamente, a separação é tranquila. Agora, o pós-morte é que é o problema, né? O pós-morte é que é o problema, que dependendo do apego às coisas materiais, ao corpo, família que tem todo, às vezes ele vai se dando gradualmente, pode durar muito tempo. Tem pessoas que ficam apegadas aí à casa, ao corpo, a bens, pode durar dias, semanas, até meses. Nós atendemos um irmão no nosso Desejo de Menezes aqui na Renda Mediúnica. Ele falou, meu filho, minha esposa não conversa comigo mais, meus filhos, que eu fui um bom pai, eles passam por mim, nem olham para mim dentro de casa, que ele estava pegado ao lar, né? Você sabe o que eu faço? Eu falei, eu gostaria de saber o que o senhor faz. Ele falou, eu vou para minha cama e deito e fico lá dormindo. Quer dizer, que ele estava dormindo lá com a esposa, quietinho no quarto, a casa não tinha um culto no lar, não tinha um ambiente favorável para que ele fosse acolhido, estava ali apegado, né? Então, vai depender muito da gente, essa separação, se desligar do corpo, vai depender muito da gente, embora já tenha desligado o perispírito, mas o apego faz não ficar muito próximo. Aí Kardec, aí eu perguntava para o Emanuel assim, Emanuel, mas peraí, é fatal o instante da morte? É fatal? Chegou, morre mesmo? Ele falou assim, meu filho, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são previamente determinados pelas forças espirituais que orientam o homem na Terra. Ou seja, não é suicídio direto nem indireto, chegou na hora certa. Você procura viver uma vida boa, honesto, trabalhador, fazendo o bem que você pode fazer, você não precisa ter religião, não. Religião não salva ninguém, não. Sou espírita, vou salvar? Não, católico, evangélico, não. É o que trouxe no coração bem. O que eu fiz com o conhecimento espírita? O que eu fiz com o conhecimento do evangelho no catolicismo, no evangelho, não importa. É o que você trouxe de bem que você fez. É isso que vai ajudar do lado de lá. Então, se você fez algo que esse corpo chegou lá antes da hora, é suicídio indireto. Ele fala, uma doença, um acidente, não importa. Não teve participação direta nossa, meu filho estava na hora, vamos na fé. Agora, você pegou um carro, bebeu, vai pegar, dirigir um estado, mesmo que não bebeu, vai sair a 200 por hora. Você perde o controle do carro,
Morreu na hora certa? Morreu, não. O cara discutiu com você no trânsito, você passa, dá buzinho, vai lá brigar com o cara que te dá um tiro, morreu na hora certa? Morreu, não, não precisava disso. Então ele fala, se você não tem participação direta ou indireta, a morte vai chegar tranquila, não tem problema nenhum. O problema é nós participarmos dela, ou seja, abusando da saúde, vícios, noitadas, ódio, mágoa, tudo isso destrói essa ferramenta, é um câncer, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de fígado, a maioria deles são causados pelo nosso desequilíbrio emocional, raiva, mágoa, ódio, revolta, desejo de vingança. Aqui não tira da cabeça, nem ó, perdão poderia resolver tudo. Aí eles perguntaram no Livro dos Espíritos, questão, acho que 853, se caso, qualquer que seja o período que a morte estiver nos ameaçando, se não for a nossa hora, nós vamos morrer? Aí os espíritos responderam para Kardec, não vai morrer, não chegou, você não vai, não. Você não está vendo milhares de exemplos aí? A gente vê mesmo, um avião caiu, morreu um, o outro perdeu o voo, brigou muito com a moça lá que não conseguiu arrumar a passagem, quando fica sabendo que o avião caiu, vai lá querer descer, quer dizer, tudo não chegou a hora, a gente não vai, desde que a gente não comprometa essa condição do corpo. Então, não vai morrer, você não chegou a sua hora. Se chegou também, nada vai te livrar. É a nossa hora, a gente vai na fé, na paz, sem problema nenhum. Deus sabe muito bem qual que é o horário nosso, qual que é o tempo nosso aqui. Nós também reencarnamos com 3 coisas bem definidas. A família que irá nos receber, né? Ou os filhos que nós iremos receber, as tendências e inclinações que nós já adquirimos em outras encarnações, e também o gênero de morte que a gente vai passar. A maioria de nós já sabemos disso. Mas chega aqui com esquecimento, a gente fica assim meio com medo da morte, né? Aí chega aqui, céu, inferno, purgatório, a gente vai ficando com medo. Mas a doutrina resolveu tudo isso. Então, os espíritos falam para Kardec o seguinte: quanto mais apego nós tivermos a coisa material, a bens materiais, a família, a qualquer o corpo físico, vai ser mais difícil a gente separar dela. Desligou, mas não consegue separar. É aquela pessoa que o casamento separa e o homem fica vigiando a mulher, ou a mulher vigiando o homem, não consegue entender que acabou, vamos seguir o caminho, né? Então, no livro Consolador também, eles perguntaram para Emmanuel o seguinte: e depois da morte? O que vai acontecer com a gente? Nós estamos falando aqui de diversos tópicos sobre a morte. Aí Emmanuel falou assim: meu filho, a alma vai prosseguir a sua carreira do mesmo jeito, vai chegar lá. Eu não saio daqui santo, chega lá ruim, e nem saio do ruim, chega lá santo, não. Vai chegar do mesmo jeito, vai procurar aquilo que gostaria de procurar. Ele vai ter, se ele desencarnou, por exemplo, com ligação a drogas, vai correr para as bocas. Você está ligado à bebida, vai para os bar. Se ele está ligado à sensualidade, vai procurar uns ambientes, às vezes nem percebe que desencarnou. E acha que está ali, né, aproveitando a vida. Por quê? Porque a falta de preparo, ou seja, a vida no amor, que vai auxiliar-nos quando desencarnarmos, que é o mais importante, a gente deixa muito de lado. A gente ainda não conseguiu perceber que nós estamos aqui na Terra, sim, precisamos das coisas materiais, claro que precisamos. Podemos ter 10 carros? Podemos, sem problema nenhum. Agora, se um dos carros que eu estiver passando na rua, teve alguém que teve um acidente, eu estou sujo de sangue, e eu não uso meu carro, porque vai sujar de sangue, mesmo tendo 10, aí o problema está comigo, porque aí eu sou apegado às coisas. Aí é apego. Ah, não, vou sujar meu carro. Eu tenho 10, mas não vou sujar meu carro. Então a gente é apegado. O problema não é você ter as coisas, é você ser apegado às coisas que nós sermos apegados àquilo que nós temos. Então ele fala que o homem desencarnado vai procurar no espaço lá as aglomerações que estava de acordo com o pensamento dele, com o gênero de vida que ele tinha aqui. Tem um gênero de vida honesto, bacana, gosta das coisas certas, vai ter um amparo, aqueles bons espíritos lá, vai ajudar sem problema nenhum. Mas se levou uma vida completamente desregrada, não vai chegar do outro lado e vai querer no caminho ainda não, vai ter dificuldade com ele mesmo, principalmente que às vezes ele nem está sabendo que desencarnou. Então, perguntar também o que a gente tem, então, que a gente pode levar. O que é meu? É meu. Isso é meu, isso eu levo. O que será? Né? Lá no livro de Jó tem assim: nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome de Deus. Está lá em Jó. Parece que é Jó mesmo. E o que a gente possui? Aí os Espíritos responderam, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, parece que é 16. O homem possui como seu só aquilo que ele pode levar deste mundo. O que ele encontra aqui, quando chegou. E o que deixa quando partiu, e o que deixa quando for morrer, só serviu para ele aqui. Usufrutuário. Né? Aí,
Então, o que ele possui? Nada de que for uso do corpo. Essa camisa, vou enterrar com ela bonitinho, pode até pôr meu óculos, mesmo que o olho estiver fechado, mas vai ficar tudo ali. Tudo que é de uso da alma, ele leva, ou seja, as nossas condições morais, o que bem que fizemos, o bem que deixamos de fazer, o bem que a dor que eu consolei, o abraço que eu dei, a mensagem que eu pus de esperança numa rede social, um conselho bom, um exemplo bom para a família, isso tudo constitui nossa bagagem de levar. É isso que a gente tem, é isso que a gente leva. Então, os Espíritos responderam muito bem, está lá no Evangelho. Nada que destina ao uso do corpo a gente leva, nada, nada, só o que destina à alma, inteligência, as coisas aí. Então, é mais ou menos por aí. O que ele traz, o que ele chega, não chegou com nada. Vai voltar também sem nada, de material, mas de coisa boa. Tratou a família bem, foi um bom filho, foi um bom pai, um bom marido, um bom patrão, um bom empregado, um bom médico, um bom gari, não importa. Fez com amor, aquilo ali é o tesouro que vai ser juntando lá. Não vai perguntar se era espírita, se era católico, não, vai perguntar o que você trouxe, o que é que levamos, né? E o que a gente leva está dentro da alma. É isso que a gente precisa passar para os nossos queridos que estão chegando aí, que a gente não vai ter medo de morrer. Vamos ajudá-los a conquistar esse tesouro, que será o diferencial quando eles chegarem lá para serem amparados do plano espiritual. E às vezes a gente deixa muito a desejar, né? Emmanuel ainda fala assim que as pessoas que são viciosas, ela não vai chegar lá sem vício, não. Ela vai querer. A pessoa que morre com ódio do outro vai continuar perseguindo, que ele lá. Ainda mais que vê que a pessoa não está percebendo que está perto, não sabe nem desenganou, mas está vendo, vai perseguir, vai. Outra coisa que a gente aprende com a doutrina é isso: o obsessor não erra de endereço, dor não erra de endereço, como a reencarnação também não erra de endereço. É um alerta muito grande que a doutrina nos traz com relação à bagagem que nós vamos constituir para quando a gente deixar a Terra um dia. Aí ele fala, por isso que, meus irmãos da Terra, encare todas as atividades do mundo como tarefa de preparação para a vida espiritual. Ou seja, a gente procurando fazer o bem para que a gente já monte essa bagagem que a gente vai precisar do lado de lá. Não vai ser da roupa, não vai ser do óculos, não vai ser do relógio, mas vai ser das coisas boas que nós iremos levar para servir quando a gente vai viajar, não leva mala para determinado país, ou estado, lá está chovendo, vou levar roupa de frio, vou levar uma galote, vou levar um guarda-chuva. Se é local de calor, vou levar uma roupa mais fresca, e para do lado de lá, o que a gente vai levar? As coisas da alma, que nós vamos precisar de lá, a bagagem que vamos precisar de lá, é a bagagem que Jesus falou que ladrões não roubam, a ferrugem não consome e as traças não corroem. São bagagens da alma. E Emmanuel fala que assim, um dia, cada um de nós vamos partir daqui levando unicamente o tesouro que houvermos colocado dentro de nós, mais nada. Mesmo que morramos no acidente coletivo, cada um vai chegar do lado de lá com sua individualidade. Com sua individualidade. Mas Allan Kardec traz uma informação importante que fala que assim, olha, gente, de acordo com as informações espirituais, chega-se à conclusão que a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento e de acolhimento no plano espiritual é a condição, é o estado moral da nossa alma. Estado moral não precisa de dinheiro, não precisa de beleza física, não precisa de conta bancária, não precisa de bens materiais. Estado moral é o estado da alma. Não precisa de dinheiro também para tê-lo, né? É o amor, é o carinho, é o tratar todo mundo bem, é o agradecer a caixa do supermercado, dar um bom dia quando chegar, é agradecer o pessoal do posto de gasolina, é agradecer um favor, coisinhas pequenas que vai ajudando nós a modificarmos o nosso interior para termos uma moral de não julgar ninguém, de sermos compreensíveis para com os outros e para conosco também. A afinidade entre o corpo e o perispírito é justamente esse apego, essa falta de bem que se faz, que cria esse apego quando a gente chega do lado de lá. Por isso que cada um de nós, a melhor maneira de sermos bem recebidos, a melhor maneira de sermos amparados e não ficarmos apegados é nós termos na nossa condição moral de bem que fizemos, do amor que praticamos e tentamos, né, esforçar para sermos pessoas melhores.
É difícil? É, mas não é impossível, né? Aí vem o povo perguntando para Kardec, e os parentes, né? E os nossos irmãos que já foram de nós vamos encontrar com eles lá quando a gente morrer? Pergunta 153 do Livro dos Espíritos. Kardec responde, os Espíritos responderam para Kardec, olha, meu filho, você não vai encontrar não somente os familiares, mas outros conhecidos de outras encarnações que vão te receber. Aqueles que, de repente, avalizaram a sua encarnação, vão te receber, vão te ajudar, você não vai chegar lá, vai ser julgado às traças, virar zumbi, alma penada, não. Mas aí, Emmanuel deu uma reforçada nisso. Ele falou assim, ó, se a nossa vida aqui for uma vida de apostolado de amor, nós poderemos encontrar imediatamente os nossos queridos, que estiveram na nossa faixa vibracional. Nossa mãe, nosso pai vão nos receber se nós praticamos o bem. Se nós não o fizemos, elas querem até ajudar, mas de repente nós não vamos perceber a presença deles. Lembra de André Luiz? Lá no nosso lar, ele ficou 8 anos nas regiões umbranilas. A mãe dele ia visitá-lo, mas não percebia ela. Depois que ele, Senhor, me ajuda, partiu dele. Ô, oh, mãe, só está aqui, estou aqui todo dia, meu filho, agora que você me viu. Então, Emmanuel esclarece, a gente vai rever os amigos, familiares, vamos sim, mas tiveram a nossa faixa vibracional. Se tiverem melhor que nós não iremos vê-los, eles nos verão. E se nós tivermos na faixa boa, eles também vão receber, nos abraçar, bacana. Então não tem coisa melhor, né? A gente saber que nossa mãe, nosso filho, meu filho, você não está bom? Estou vivo, mãe, que beleza. Olha, que coisa maravilhosa, gente. A gente não está acabando, o nosso querido não está acabando para sempre, né? E Emmanuel fala mais, aqueles que se desprenderam daqui, saturados de obsessões, de vícios, revoltados, não vai oferecer a condição necessária para os seus queridos o receberem. É o caso de André Luiz que nós comentamos. Vai ter dificuldade. Está lá no Consolador, pergunta 149. Estão lá para nos receber, mas depende de nós. Por isso que no livro Sexo e Destino, no capítulo 7, depois vocês dão uma lida lá, André Luiz fala dos últimos momentos aqui da pessoa na Terra, que às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo lá, não, podia tanto morrer, né, para sofrer, podia tanto morrer, para a família estar sofrendo, lá, podia morrer. Por trás daqueles minutos ali, a espiritualidade está trabalhando para que ele não morra com aquela mágoa no coração, com aquela revolta, que se você tirar aqui do coração, a mãe está pronta para abraçar, e se você não tirar, vai custar ver a mãe do lado de lá. Então, ele fala até que a gente tem que saber quem que você põe, quem que nós colocamos para ficar com um querido nosso no hospital. Até isso a gente tem que saber. Porque para uma pessoa lá que fica lá no celular olhando, a pessoa, não, mas de vez em quando olha para o parente nosso doente lá na cama, né? Não, podia tanto morrer, nossa, 50 minutos, podia morrer logo. Ó, para você ver, a espiritualidade trabalhando ali para tirar aquela coisinha do coração, ou desapegado de alguma coisa, de uma família, de um bem, uma coisa assim, e a pessoa lá, em vez de ajudar, orando, ô Jesus, tem misericórdia, dá força dessa pessoa, dessa passagem dela aí, para que ela possa ter paciência, fé, para ela poder desencarnar tranquilamente, né? Então, se nós não soubermos colocar quem, não trabalharmos quem a gente vai colocar lá, até se for um parente ficar lá revoltado, porque ele não queria, não, André Luiz fala que assim, é prefiro você não ir. Não vai, fica em casa orando, porque se ir lá atrapalhar o desencargo de um ente querido, de um familiar, de um amigo, é muito pior. O outro item da morte, não sei se vai dar tempo, passa rápido demais, que a gente vai falar sobre dentro da morte, é no caso do suicídio. Vamos falar um pouquinho rapidinho, para falar um pouco sobre suicídio. Porque a maior decepção do suicídio é que ele não consegue se matar, aquele que morre. No livro Céu e Inferno, Kardec ficou sabendo que um senhor havia se suicidado num hotel lá, na banheira, e ele pediu para trazer aquele espírito ali, para conversar com ele, perguntar como é que ele estava sentindo, como é que ele estava passando. Aí, quando ele chegou lá, por que você quis se matar? Aí ele fala assim, alguém termina de dar o golpe, porque eu não consegui me matar, alguém termina de fazer o serviço que eu comecei a fazer e não quis, porque ele não consegue, porque ninguém morre. Estrago que fizemos no corpo, ali a gente vai sofrer do lado de lá, né? Que a perispírito é a cópia do corpo, esse é que é o grande problema. A vida continua do lado de lá, a gente chega lá do mesmo jeito que a gente é, do mesmo jeito que a gente fez com o corpo, é que o perispírito é a cópia, né? Ninguém consegue acabar com a vida. Então, a doutrina traz essa informação muito segura para a gente poder... E eu falo ainda mais, todo o pensamento de morte, até conversei com uma moça aqui ainda há pouco, ela me contando que a irmã dela está com depressão, e só fala em morrer, morrer.
Eu falei com ela, olha, pensamento de morrer não é nosso, a gente quer viver, ninguém quer morrer. Oh, que céu azul bonito, vai morrer hoje. Não, ela está com um abafamento na alma, com a dor, com a dificuldade, que se resolver aquela dificuldade, aquela dor, aquele problema, ela quer viver. Então, a gente tem que evitar julgar, orar por aquelas pessoas, tomar muito cuidado com a ansiedade, que está levando muitas pessoas à depressão, e ajudar com amor, com abraço, com carinho, as pessoas que estejam passando por depressão, para que ela não chegue do lado de lá de uma maneira indireta. Porque a pessoa com depressão profunda, ela até consegue se convencer, sob influência espiritual, que se ela morrer, a mãe vai ficar bem, que ela está sendo empecilho ali para a mãe, minha mãe está sofrendo me vendo assim, tudo influência espiritual, a pessoa vai aceitando aquilo ali como se ela fosse realmente o tropeço. Não, a mãe quer que ela melhore, que ela recupere, vai fazer uma caminhada, vai mexer com o jardim, vai tomar um remédio que o médico receitou, vai buscar uma boa leitura, vai fazer uma oração e vai viver. Né? Mas a gente tem que compreender e julgar, mas se temos o conhecimento da doutrina espírita, podemos ajudar para que aquela pessoa não passe essa dificuldade do lado de lá. Se nós temos o conhecimento, vão passar, vão conversar, qual é o problema? Chama aí para a casa espírita de vocês, faz uma reunião de auxílio espiritual, e o passe, né? A água magnetizada, ouvir uma palestra, né? Então, a doutrina esclarece muito bem com relação ao suicídio, né? Que a vida continua e passa uma dificuldade muito grande lá de lá, sem contar as consequências, né? Dependendo do caso, não são todos, pode até ficar ligado ao corpo, no processo de decomposição, né? É muito difícil isso, porque o corpo, principalmente jovem, está com o tanque de combustível do fluido vital ainda lotado, até dissolver tudo aquilo ali, passa dificuldade, fica preso demais à matéria. Então, esse alerta que fica com relação ao suicídio, não para nós que estamos aqui trocando ideia, mas para ajudar alguém que esteja com esse pensamento, algum neto, algum filho, um menino passando em depressão aí, os meninos de hoje fazem palestras em escolas, em empresas aqui, a maioria de jovens, de 12, 13 anos, quando você pergunta se alguém já teve ideação suicida, um tanto de jovem levanta a mão, a diretora fica assim apavorada, meu Deus, o que está acontecendo na minha escola? Vai olhar porque uma namorada deu um não, ou o namorado deu um não, uma coisinha pequena que ele está acostumado com o pai e mãe dar tudo, mas não deu presença, não deu amor, não deu Jesus, não deu diálogo, não deu exemplo. E as pessoas não têm a confiança de desabafar um problema com o pai e mãe, às vezes acham que a porta da morte é a saída, vem as influências espirituais, então tem muitos, a estatística dos jovens está aumentando muito com relação ao suicídio. Mas aí perguntaram também se a prece pelos desencarnados, é um outro tópico aí da morte, a prece, a oração ajuda o nosso ente que foi, né? A prece pode ajudar, e principalmente se a alma for uma alma sofredora, todos os bons espíritos recomendam que oremos para aqueles que foram antes de nós. Se eles estão bem, vai ajudá-los ainda mais. Se estão com dificuldades, vão aliviar seus sofrimentos. Chico não falava que a prece da mãe arromba as portas lá, né? Se ele desencarnou numa situação difícil, está passando lá, a prece da mãe serve, inclusive, para isolá-lo lá contra influências espirituais, para ele não ser vampirizado. Olha o valor de uma prece para as pessoas que desencarnaram, né? Às vezes fica, oh, porque eu vou levar meu filho, oh, Jesus, o que você fez com tanta gente ruim não morre? Não, ore por ele, meu pai, cuida do meu filho aí, cuida da minha filha, cuida da minha mãe, do meu irmão, vamos orar, meu filho, como é que você estiver aí, vamos orar comigo, faça um Pai Nosso, o filho vai ouvir lá a mãe orando, o tio, o pai, vamos fazer isso, para ajudá-los de lá de lá. Prece é um alívio, é um bálsamo para eles. Ajudá-los, inclusive, a buscar o Cristo. Não, minha mãe está chamando para orar. Vou orar com a senhora, mãe. Ajuda, venha os Espíritos de Luz a socorrer, porque mudou o pensamento. Então, a prece é muito importante. A prece pelos que acabam de deixar a Terra, por aqueles que já desencarnaram há mais tempo, vai proporcionar esse alívio, esse amparo, essa proteção do lado de lá. Então, é um ponto importantíssimo que a gente deve sempre orar pelos desencarnados. Às vezes, está fazendo uma comida e lembrou de um parente que desencarnou, ora por eu, lembrei de você que agora Deus te abençoe, Deus te ilumine, meu filho. Busca Jesus aí, abre seu coração para o Cristo, pede ajuda. Vamos rezar comigo que faz um Pai Nosso. Pode ser por pensamento, ninguém precisa saber. Ora comigo aí, que lembrei dele aqui agora. Ai, meu filho, Pai Nosso, ora comigo. É assim que funciona, precisa ajudar os que estão do lado de lá. Quando a gente chegar do lado deles, vão agradecer. Aquele dia, aquela prece que você fez pelo pensamento comigo me ajudou muito, né? Então, a alma, né, o espírito que a gente pede socorro, ele vai receber o WhatsApp. Você não é o WhatsApp aí no celular? O WhatsApp lá de lá é através da prece. Manda o WhatsApp. Eu estou dia de manhã e falo, benção, mãe, Deus toma conta da senhora aí, estou indo para o trabalho, Deus que ilumine a senhora, e vou embora. Todo dia eu dou um benção à minha mãe.
Os meninos de hoje já não tem negócio de bênção mais, não, né? Já tá passando tudo. Eu tomei a bênção, a mãe toda, benção, mãe, Deus toma conta da senhora aí, fica firme aí, nós estamos firmes aqui. Eu oro para a senhora por mim, vamos embora. É assim que funciona, senão já minha mãe morreu. Não, gente, morreu não. A vida continua. Outra coisa, outro ponto que perguntou a Emanuel, o que vai ser de nós imediatamente? De nós, de mim, depois da morte? Ele falou assim, meu filho, você quer saber o que te espera depois da morte? Observa o que você pensa quando você está sem ninguém. O que você pensa quando você está sozinho? O que você procura na internet quando tem ninguém por perto? Quando você vê uma televisão mostrar uma cena de um moço, né, uma pessoa infeliz, matou, estuprou uma menina de 10 anos, você pensa em matar ele? Isso é que eu sei. Ou você ora para a mãe da moça que morreu, ou para a mãe do estuprador, que está sofrendo ver um filho assim. Então é isso que somos nós. Tem que matar, tem que metralhar. Isso é que sou eu. Com conhecimento espírita. Ô, Jesus, tem misericórdia. Qual mãe que sofre mais? Da filha que foi estuprada, ou aquela mãe sabe que o filho estuprou alguém, que ela criou, educou, tentou ajudar, e o filho fez aquilo. São dores, tudo são dores. Então, se a gente quer saber quem que a gente é do lado de lá, observa o que a gente faz nos momentos que a gente está sozinho. Se eu ainda desejo a morte para o outro, esse é que sou eu. Você falou, oh, Jesus, tem misericórdia. Eu oro muito pelas mães. As mães estão sofrendo, os filhos estão difíceis, né? Mas cada um na sua luta, cada um na sua prova. Mas tem que orar mesmo. Então, examine o que você faz consigo mesmo nas horas livres, Emmanuel falou, porque é esse aí que vai chegar do lado de lá. Não é o outro, não, é esse aí. O outro ponto, a gente está caminhando já para o final, com relação ao finados, né? Dia dos Mortos. Será que do lado de lá, assim, não, amanhã é dia dos mortos, amanhã a mamãe vai rezar para mim, amanhã é nosso dia, dia dos mortos. Será que é assim que eles pensam? Dia dos mortos? Sabem que eles estão vivos? Ah, você vai encontrar com sua mãe amanhã? Eu vou olhar no cemitério. Cemitério é lugar de marcar encontro com pai, mãe, filho? Não é, né? Pois é, então Kardec perguntou, eles se sentem felizes quando lembram deles no dia de finados? Eles ficam felizes quando lembram deles a todo dia. A mamãe lembrou de mim hoje só porque é o dia dos mortos. Meu filho, você está morto. Então, está dando para a gente perceber? Então, eles lembram, eles ficam felizes quando a gente lembra todo dia. Não precisa ir lá no cemitério. Pode ir lá no cemitério? Pode, qual é o problema? Nenhum. Mas vai lá, coloca uma flor, lá para enfeitar a sepultura, já o povo nem está limpando, quer sujeira, não tem problema nenhum. Mas se você puder pegar aquela flor que você gastou dinheiro e comprar uma cesta básica e dar para um ente querido, para a família, eles vão ficar muito satisfeitos lá de lá, muito melhor. E outra coisa, você pode orar em casa, pode orar na sala, pode orar no banheiro, pode orar no jardim. Meu filho, Deus te abençoe. Hoje o mundo comemora o Dia dos Mortos, mas eu sei que você está vivo. Jesus te abençoe. Receba o meu abraço. A saudade da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, não importa. Mas eu não preciso fazer isso lá no cemitério. Que vai chegar lá para visitar a gente, porque vão unir pelo pensamento. Não, mas só vem me chamar no cemitério para rezar. Tanto lugar bom na terra, só vai para o cemitério. Então, a gente tem que compreender as pessoas que fazem, não é julgamento, mas nós que temos conhecimento da doutrina espírita já não precisamos disso mais. A gente já pode orar em casa, não tem problema nenhum. Ah, vou acender uma vela para meu filho. A vela vai iluminar ali em volta da vela. O que ilumina lá é a prece. É a conversa íntima. Meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Pega com Jesus, é isso que ilumina, né? Então a gente tem que compreender os ritos que outras caminhos religiosos têm, sem julgamento, mas nós podemos fazer o nosso, sabendo que é esse que vai chegar do lado de lá, não é a vela que vai acender, mas é a vela da oração que vai acender no coração do outro, né? Então o dia dos mortos, na verdade, ia ser dia dos vivos, que ninguém morre. A gente tem que respeitar, né? Sem julgamento nenhum. Mas nós que já temos conhecimento, podemos agir diferente. Eu posso orar em casa mesmo, não tem problema nenhum. Eu faço o dinheiro que eu vou gastar com flores, eu posso. André Luiz que alerta no Conduta Espírita. O dia que você vai comprar com flores, meu filho, compra uma cesta básica, dá uma pessoa necessitada, uma família, né? Compra um pacote de biscoito de bar, leva, deixa uma creche, faça um bem, né? É muito melhor e ele vai ficar muito mais satisfeito com a gente. Outra coisa, sobre esse tema de morte aí, na questão 328 do Livro dos Espíritos, ele dá um alerta interessante. Fala assim, ó, quase sempre, é claro que quase sempre não são todos, quase sempre o Espírito assiste à reunião dos herdeiros na partilha de bens. E o que tem dado de morte, briga e desavença por causa de bem não está no gibi.
Meu Deus, você está brigando por causa de meu filho, é seu irmão. Não, você está ficando com mais que eu. Ah, não sei o que. Não. Então, vamos trabalhar antes, né, gente? Vamos, cara, se puder dividir, vamos evitar. Mas isso tudo depende da nossa condição de lidar com nossos filhos. Eu sempre falo que nós devíamos ajudar os nossos filhos a dar-nos um presente quando formos desencarnarmos, um pacote de presentes que contenha 5 itens. Acho que é 5 ou 4, vamos ver. Primeiro, apresentar Jesus para os nossos filhos, principalmente os jovens, aí, para os netos, para os meninos, apresenta Jesus. Que onde você não puder proteger, aqui ou do lado de lá, Jesus irá fazer. Outra coisa, oriente seu filho, meu filho, independente do que você passar na vida, nunca, nunca tire sua vida. Nunca, nunca queira matar o seu corpo, nunca. Nunca faça, independente do que você passar. Pede Deus força, coragem, mas não faça isso. Terceiro presente, nunca tire a vida de ninguém, meu filho. A vida pertence a Deus, todo mundo tem um pai, tem uma mãe. Deixe que a justiça venha de Deus, não das suas mãos. Quarto item, meu filho, evite o máximo e faça de tudo para você não entrar no caminho dos vícios. Seja droga, bebida, o que for. Faça tudo isso. Esforce, que o mundo está aí pedindo que os meninos entrem por esse caminho. Faça tudo, não entre nesse caminho. Ajude seu filho a te dar esse presente. E o quinto e último presente desse pacote. Meu filho, onde que a vida te colocar, seja em que caminho for, seja rigorosamente honesto. Não se corrompa, não perca sua moral, não traia sua consciência, sendo desonesto com quem quer que seja. Se ajudarmos os nossos filhos a dar-nos este presente quando nós morrermos, vamos morrer felizes. Vamos morrer felizes sabendo que meu filho está com Jesus, que ele nunca vai tirar a vida dele nem dos outros, que ele não vai envolver com vícios e que ele vai ser honesto. Olha que eu nem falei caminho religioso. O caminho religioso vai ajudar-nos a fortalecer tudo isso. Mas se ele fizer isso aqui, já nos deu um presente maravilhoso e para eles também. Então, fica esse alerta aí para nós, né, que somos pais desse mundo, e para que os filhos possam dar-nos esse presente. E partindo para o final, a nossa participação em velório, né, nos itens aí sobre a morte, a nossa participação no velório, né, deve ser aquela participação. Primeiro, não revoltarmos, principalmente se o filho for jovem. Tanta gente morre, para que você levou meu filho? Não. Senhor, o Senhor me deu, receba-o de volta. Sem revolta, sem mágoa. Chorar? Claro que a gente tem que chorar, nós somos humanos. Nós não somos de ferro, não, mas o choro de saudade, de gratidão por tê-lo na família, como irmão, como pai, como mãe, como esposa, como não importa. O choro de saudade conforta o coração de quem vai, mas o choro de revolta, de não aceitação, prejudica não somente a nós, mas a eles também. Então, que a nossa participação no velório seja de fé, de confiança, de saber que o Pai está no controle de tudo. Né, para que nós não venhamos a prejudicá-lo, nem prejudicar a nós mesmos. Porque o período chamado de luto, que vem após a morte, vai depender muito dessa nossa condição. Se eu sei que meu filho está vivo, continua lá, eu vou ficar de luto para quê? Não, morreu, Deus te abençoe, vamos seguir em frente, porque Ele quer que nós continuemos a nossa vida, ela quer que nós continuemos trabalhando, sem revolta, sem mágoa, sem nada. Ah, estou perdendo o quadro, não vou sair, vou guardar a roupa dele aqui até eu morrer. Não, dá para um asilo, dá para alguém que vai vestir, tá? E vai vestir o nu com a roupa dele, do sapato. Qual é o problema? Ele vai ficar feliz do lado de lá. Né? Espero passar um tempinho, espero passar 1, 2, 3 meses, e depois vai vestir alguém em nome do seu filho, do seu filho, do pai, da mãe, limpar um asilo, né? Pode levar uma creche. Então, essa é a nossa participação. E para fechar o nosso estudo, foi nos perguntado no último estudo que fizemos, primeira coisa, o espírito pode acompanhar o velório? Pode, mas a maioria não acompanha. A maioria fica sabendo depois que já passou muito tempo, já o pessoal, André Luiz ficou sabendo, já tinha até o outro namorando a esposa dela. Então, geralmente, não acompanha. Agora, o suicídio ele pode ficar pegado ao corpo ali, é muito complicado. Né? Mas, realmente, a bênção de Deus é tão boa que esse momento de dor, de saudade para nós, se nós ficarmos chorando, meu filho não vai não, meu filho se for, meu filho se eu morrer, a gente atrai o filho ali para o velório. Mas pedindo Deus força e tudo, ele vai seguir com a vida dele, vai se amparar, vai encaminhar para lá, não tem problema nenhum. E outra pergunta que foi nos feita é com relação à cremação, né? O que o Espiritismo fala sobre a cremação?
O Emmanuel nos alerta, no livro Consolador, que a queimação é plausível, não tem problema, não é dizer que o mundo está aí, não está tendo nem cemitério, vai ter muito cemitério, tem problema nenhum cremar. Agora, espere 72 horas, porque está tirando ali o resto do fluido vital, está terminando de desligar o espírito do corpo, para que ele não sinta aquela condição de queimação. Porque se ele estiver pegado ao corpo, mesmo num cara suicida, ele vai achar que ele está entrando para o inferno, que o fogo vai queimar tudo lá, está ligado, pegado, né? Vai um desespero danado. Então, espera 72 horas, que dá para o espírito trabalhar, dá para afastar daquele ambiente, mesmo que tenha suicidado, ele fica em outra região, não fica ligado ali, apegado ao corpo. Então, 72 horas é o prazo que se pede para tirar todo aquele fluido vital que fará com que aquela energia do fluido vital, que fará com que ele se apegue ainda ao corpo. 72 horas. E para fechar de vez o nosso estudo, Emmanuel traz-nos uma mensagem intitulada Todos vivem, ninguém morre. Daquela passada do Evangelho que Jesus fala que assim, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo, né? Por que procurar no cemitério aquele que não está lá? Então, Emmanuel fala que assim, antes que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Você não enterrou seu pai, sua mãe, seu filho, não, sua esposa, eles estão vivos. Ainda que quando não reconheças de imediato semelhante verdade, eles te veem, te escutam, quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te os problemas, as suas aflições, entraram em novas dimensões de existência no plano espiritual, voltaram para casa, né? Mas prosseguem de coração vinculado ao seu coração. E esse vínculo se dá através dos sentimentos, através da prece, o WhatsApp que eu falo, né? Então, ele fala que ainda que a gente não consegue entender isso aí, eles continuam vivos. Chora, porque a dor vai confortar, vai consolar a nós e eles, mas chora sem desespero, chora na certeza de que um dia nós nos encontraremos do Pai. E é por isso que Jesus diz, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8. Então, fica aí os pontos que trouxemos aí dentro da morte. Sabemos que cada um vai enfrentar do seu jeito, mas fiquemos sabendo que ela não existe. Vamos chorar, vamos, mas não vamos revoltar, não vamos reclamar, vamos ajudá-lo. Que a gente, o que será de mim? O que será de minha vida agora? Mas nunca vi no velório ainda alguém falar assim, o que será dele, meu pai? O que vai ser dele aí? Nunca vi. Mas o que vai ser de mim? O que eu faço na minha vida? Isso já vi demais. Mas ninguém preocupa com quem vai, né? A gente preocupa só com a gente. Então vamos preocupar um pouquinho mais com aquele que está indo, que ele precisa muito mais de nós. Aqui nós temos a família, os amigos ali que vai dar um abraço, né? Vai estar junto e ele. Vamos preocupar com ele também. Então, eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram nos assistir aí, nessa live de estudo em conjunto. Eu não faço palestra, eu faço um estudo em conjunto. Agradeço a paciência que vocês tiveram conosco. Espero ter passado o recado com relação à morte, não tenha amedrontado ninguém, pelo contrário, tenha confortado o coração de todo mundo aí. Quero agradecer a Kelly pelo convite, desejar muita paz, muita luz para todo mundo aí. E até uma outra oportunidade, se Deus permitir, estaremos juntos com os nossos irmãos aí. Muito obrigado, muita paz, muita luz e viva Cristo. Tamo junto.